Boa noite a todos. Eu quero dar uma boa noite especial aos amados irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e que Deus esteja derramando toda a sorte de bênçãos sobre todos nós. É um motivo de alegria estar novamente aqui na igreja para transmitir a palavra do Senhor, rogando a Ele que nos ilumine para que de fato possamos trazer apenas aquilo que o Espírito Santo manda que falemos e que nada venha de nós mesmos. Eu quero também dizer que é um pouco estranho, né, o momento que nós estamos vivendo na igreja, sem os irmãos aqui, sem aquela presença e a comunhão dos irmãos, mas sabendo de que onde eles estiverem, eles estão ligados conosco por meio do Espírito Santo de Deus. Amados, hoje à noite eu quero compartilhar com os amados um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versos 16. Mas antes disso, eu quero orar pedindo a orientação de Deus para que Ele esteja na condução desta mensagem desta noite. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu nome, porque nós cremos fielmente que Tu és o nosso Deus, que Tu está no controle de tudo. Te rogamos, ó Pai, que Tu esteja na direção, ó Pai, desta mensagem e que nós sejamos apenas um instrumento usado por Ti e que tudo que venha a ser falado venha por meio do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos e nos guarda, eu te oro no nome de Jesus. Amém. O texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16, esse texto também nós podemos encontrar em Efésios, sendo que aqui o apóstolo Paulo fala, habite ricamente em vós, enquanto lá em Efésios ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. O texto diz o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor em vosso coração. Irmãos, não é novidade nenhuma para nós de que nós estamos passando por momentos difíceis, momentos complicados. Haja visto que nós estamos agora, nesse momento, realizando culto online e os irmãos não poderem estar aqui presentes. Mas eu queria iniciar esta mensagem fazendo a seguinte pergunta. Se alguém fizesse essa pergunta para você, perguntando o seguinte, existe alguma pessoa ou existe alguém que possa resolver esses momentos difíceis que temos vivido, humanamente falando? Será que existe alguém que pode resolver? Nós podemos observar claramente de que não existe. Haja visto que nós podemos observar que as autoridades, digamos assim, têm batido cabeças. A Organização Mundial da Saúde diz uma coisa, depois diz outra, os governadores fazem uma coisa e você faz outra. Então eles estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Mas diante disso eu queria fazer outra pergunta. Será que existe alguém que pode amenizar essa situação difícil de que nós estamos passando? Será que alguém pode amenizar, diluir, diminuir esses momentos difíceis que nós estamos passando? Para essa resposta, amados, eu diria que sim, existe. E talvez vocês possam estar perguntando, como? Eu diria, ajudando uns aos outros. Ajudando uns aos outros. Eu creio, irmãos, que todos nós sabemos o que significa a palavra individualismo. O individualismo, ele tem sido uma marca registrada em muitas pessoas. Muitas pessoas têm vivido exclusivamente para si, sem nenhuma empatia e sem nenhuma solidariedade. Hoje é muito comum alguém dizer, eu não estou nem aí. Outros, eu quero que você se exploda.
Nós temos visto constantemente nas redes sociais pessoas desejando o mal ao outro, desejando a morte do outro. Mas, amados irmãos, nós que temos o entendimento da palavra de Deus, percebemos claramente de que não é a vontade de Deus, que esse comportamento, que essa atitude não é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos exorta claramente, ensinando os dois principais mandamentos, as duas principais leis, e nós sabemos de que essas duas principais leis é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou como a nós mesmos. Porque esses dois princípios, essas duas leis, ou esses dois mandamentos, são tão importantes ou são principais? Porque esses mandamentos são simples e são eficazes. Eles são muito simples e são eficazes. Porque o que Cristo nos ensina é o seguinte: se nós não amamos a Deus, como podemos amar o nosso próximo? Precisamos primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, por meio do Espírito Santo, Ele vai nos orientar para que nós possamos assim amar ao nosso próximo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para os amados irmãos, para que vocês possam refletir. Você já foi capaz de dizer: eu preciso de você, meu irmão? Você já disse alguma vez isso? Eu preciso de você, meu irmão. Qual foi a última vez que você disse isso para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho ou para algum amigo? Eu preciso de você. A quem você recorre nos momentos em que você precisa de consolo? Fica claro, amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, que a ordem dada por Cristo é que devemos o quê? Cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E quais os elementos espirituais que nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos para cuidar dos outros, para consolar os outros? A palavra de Deus nos ensina claramente que esses elementos são a palavra de Deus, a palavra de Cristo, os conselhos de Cristo, os cânticos espirituais de louvores a Deus. Diante disso, amados, nós iremos trabalhar nesta noite sobre o tema ajudando uns aos outros. Ajudando uns aos outros. E abordaremos então 2 pontos. Eu quero salientar esses 2 pontos para que os irmãos reflitam e que nós possamos ter um entendimento perfeito e que diante disso possa vir nos ajudar na batalha dessa vida, na luta dessa vida. Mas precisamos realmente ajudar uns aos outros? O fato, irmãos, é que a palavra de Deus deixa claro que se existe um pecado que Deus não tolera, se existe um pecado que Deus abomina, chama-se soberba. Quando lemos lá em Provérbios, capítulo 16, versos 18, diz o seguinte: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. O fato, amados irmãos, é que quem pratica a soberba, quem pratica a altivez, pratica algo terrível, algo perigoso. E quando nós praticamos algo terrível e perigoso, sofremos as consequências dessas atitudes. Sofremos as consequências dessas atitudes. Consequências desastrosas, terríveis. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, dos versos 28, Paulo diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. O que Paulo quer dizer aqui, amados, é que quem pratica essas coisas, a soberba, a altivez, e quem não busca ou não procura
a orientação de Deus, não procura valorizar o conhecimento e a orientação de Deus, comete práticas abomináveis. Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você dá as costas para Deus, você se aprofunda mais no perigo, no abismo. E isso traz consequências desastrosas. E quem não procura ter o conhecimento de Deus, enche o seu coração com orgulho, com vaidade e com a autossuficiência. E essas práticas da autossuficiência, do orgulho, da vaidade, elas são práticas derivadas de um coração soberbo, de um coração que não tem Deus, de um coração que não procura ter um entendimento, não procura ter uma comunhão com Deus. E sofrem dessas consequências terríveis e desastrosas. Mas por que essas pessoas sofrem assim? Por que essas consequências vêm para aqueles que não buscam a Deus? Aqueles que não procuram a orientação de Deus, que não procuram os conselhos de Deus? Quem age assim, irmão, sofre consequências desastrosas pelo fato de deles ficar impedido de buscar a ajuda de Deus. E quem não busca a ajuda de Deus, não está apto ou capacitado para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Se você não pede a Deus para que Ele lhe encha de ensinamentos, né, que Ele lhe qualifique para que você possa entender e ajudar os outros, você sofre consequências terríveis. O fato, irmãos, é que quando nós elevamos o nosso eu como detetor da razão e das soluções, quando achamos que podemos sempre resolver os nossos problemas com os nossos próprios meios, quando achamos que podemos resolver os nossos problemas do nosso jeito, de nossa forma, e quando achamos que podemos ou que é possível renunciar à ajuda de outras pessoas, de pessoas que estão ao nosso redor, de irmãos, de família, de parente, de vizinhos, quando achamos que eles não são capazes ou capacitados para nos ajudar, cometemos erros. E esses erros podem serem fatais. Quando estava preparando essa mensagem, amados, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Semana passada eu estava na Calcaia, consertando o telhado, e eu peguei e coloquei a escada para subir, e aproximadamente uns 5 metros de altura. E aí a escada não estava muito fixa. E eu pensei em chamar a Jusileide para me ajudar, minha esposa. Mas eu fiquei assim, não vou chamar não, porque ela não está capaz de me ajudar. Ela não vai aguentar. E eu tentei resolver a situação sozinha. O fato, irmãos, é que quando eu cheguei no 3º degrau, a escada arriou. E eu caí e me arranhei. Agora imagine se eu estivesse lá 5 metros, como não seria o estrago que poderia ter acontecido. Simplesmente porque eu não pedi ajuda. Não pedi ajuda, Jusileide. E muitas vezes, irmãos, pedir ajuda não precisa que seja algo tão miraculoso, tão extraordinário para resolver algum problema. Certa vez eu lendo um livro, eu não me recordo o nome, inclusive esse livro eu doei para o Cibima, que conta a história de George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, e na Guerra da Independência, né, ele estava comandando lá aquela batalha, e conta de que grupos de soldados estavam tentando colocar um touro de madeira em cima de umas estacas. E esses soldados pelejavam, e quando estava para colocar, eles desistiam, o tronco caía no chão, e o cabo ficava gritando: vamos, frouxos, vamos. Quem serviu o exército sabe como é que é a história de quem serviu o exército, como é que nós somos tratados para desafiar assim, a nossa fibra, né? E
E os soldados tentavam e não conseguia. Aí, de repente, George Washington saiu da sua tenda e observou aquela cena, e ele chegou perto do soldado e disse assim: soldados, tente novamente. E os soldados tentaram novamente. E quando os soldados estavam para colocar ele com a ponta do dedo, encostou na tora de madeira e eles colocaram. Então, irmão, às vezes não precisa algo miraculoso para resolver algum problema. Apenas um empurrãozinho, apenas uma palavra de conforto, apenas um sorriso, um aceno é o suficiente para ajudarmos uns aos outros. E quando achamos que não precisamos de ajuda, isso nos leva a um mal maior. E qual é o mal maior? Quando nós achamos que somos autossuficientes e que não precisamos de ajuda, isso nos acarreta um mal maior, que é de achar que não deve ajudar os outros. Se eu não preciso de ajuda, eu também não tenho a obrigação de ajudar os outros. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos dar uma voltinha lá no livro de Lucas e podemos observar que muitas vezes nós agimos como aquela parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E muitas vezes agimos daquela forma, né? O levita, o sacerdote, para não se contaminar com aquele homem caído na estrada, passou de lado. Eles não tiveram nenhuma empatia, eles não tiveram nenhum espírito de solidariedade. O fato, amados irmãos, é que existem muitas pessoas que estão caídas por aí, e nós muitas vezes não nos preocupamos com ela. Muitas vezes até preferimos julgá-las. O fato, amados irmãos, é que precisamos sim um dos outros. E isso é o que ensina as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras deixam claramente que nós não podemos viver isoladamente. Nós precisamos viver de comunhão, precisamos viver precisando um dos outros, ajudando e sendo ajudado. Tanto é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 25, ele deixa bem claro quando ele diz: não deixemos de se reunir como igreja, segundo o costume de muitos, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, pois somos uma família, e para se viver em comunhão, nós precisamos uns dos outros. Também, irmãos, nós podemos pegar outra porção da palavra de Deus que nos exorta nesse sentido. Nós olhamos lá para Atos capítulo 2, que vai do verso 42 até o 47. Ele diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, principalmente cuidando um dos outros, pastoreando, aconselhando, admoestando e orando. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos fracos de palavra. Eu sempre digo para minha esposa que um dos requisitos que eu não preencho para ser um pastor é que nos momentos difíceis da perca de um ente querido ou de uma situação dessa circunstância, eu não sei o que dizer. Às vezes eu tenho medo de dizer alguma coisa, de ajudar, eu faço piorar a situação. Então eu fujo, eu sou covarde nesse aspecto. Eu estou com o meu irmão Flávio, a minha cunhada Isabel e a minha sobrinha Flaviane no hospital. Eles estavam, né? O meu irmão está em casa, né? Está com Covid. A minha cunhada está hospitalizada e a minha sobrinha estava hospitalizada e voltou para casa. Mas eu tinha um desejo de ligar para ele. Mas eu pedi a Jusilete para ligar, para saber as informações. Porque às vezes a gente não tem palavras, né?
Muitas vezes nós não temos palavras, mas nós podemos ser fortes em outro aspecto. Nós podemos orar, interceder por eles. Porque a oração e a intercessão que nós fazemos um pelos outros é mais forte do que palavras. Porque palavras se perdem no vento, mas a oração vai direto ao altar do Pai. E nós podemos ser fortes por meio das orações, como também podemos ser fortes por meio das atitudes, dos atos, dos nossos comportamentos. Essa semana lá na Calcaia eu gosto de ficar fazendo arrumação, tipo artesanato, e eu fiz um cantinho lá, e geralmente eu faço esse cantinho da oração. É um cantinho que cabe no máximo 4 lugares. E eu costumo ir lá para orar. Como só vai eu, a Jusileide, dá mais do que suficiente para nós orarmos. E aí eu vou para aquele canto e oro por todos. E eu gosto muito daquele texto do evangelista João, no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, no versos 11, capítulo 5, que diz o seguinte: Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. E uma das coisas que eu gosto de fazer é orar no varejo. Existem pessoas que oram no atacado, eu também oro no atacado. Eu abençoe todos os pastores, mas eu gosto mais de orar no varejo. Senhor, abençoe o pastor Bruno, abençoe o irmão Jaime, e nas minhas orações eu oro pela família da igreja, oro pela família de missionário, mas eu específico, eu oro pela família do irmão Jaime, do irmão Olival, do irmão Flávio, citando nome por nome, porque eu acho isso fundamental, eu acho isso maravilhoso citar o nome. Eu me lembro de um irmão por nome Juscelino, talvez os irmãos conheçam, ele é lá da igreja Ágape, e eu ficava impressionado com ele. E as atitudes, irmãos, as atitudes boas, elas mexem conosco. E às vezes eu observava que quando ele ia para o culto de oração, ele levava um caderninho. E toda vez que os irmãos iam fazer o pedido, ele anotava os pedidos no caderninho. E quando nós estávamos orando, eu abria um olho assim, olhava para ele, ele estava com o olho aberto, olhando para o papelzinho, quando ele ia orar, para acompanhar, para falar as orações dos irmãos, né? E ele orava pelos problemas de cada um. Muitas vezes nós ouvimos os pedidos e nem oramos. Muitas vezes nós dizemos que vamos orar e não oramos. Mas o importante é que, embora que você diga que não ore, ore. Ore todo dia. Interceda um pelos outros. A irmã Natália hoje botou uma relação de pessoas para que a gente possa orar. Já facilita, eu peço que ela bote o meu nome também. O nome da minha família também. Eu fico muito feliz por isso, né? Então, irmãos, o que Paulo quer deixar claro para nós que somos crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que a vida deve ser fundamentada no eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Não tem como vivermos separadamente, isoladamente. Nós precisamos um dos outros. Precisamos declarar uns aos outros as nossas incapacidades de resolver os problemas. Nós não podemos resolver todos os problemas. Precisamos de ajudas, de orientação. Muitas vezes nós estamos dentro de um problema e nós temos um ângulo, mas alguém que está de fora tem outro ângulo, e o ângulo que essa pessoa está de fora, ela pode vir e nos orientar. E aí os problemas podem ser resolvidos. E nós também, amados irmãos, precisamos reconhecer que somos devedores um dos outros. Todos nós somos devedores um dos outros, da mesma forma ou do mesmo amor que Deus tem por nós. Nós somos devedores do mesmo amor que somos amados pelo Senhor. Tem um cântico muito conhecido que diz, eu creio que os irmãos conheçam, diz assim: como é precioso, irmãos, vivermos em união. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus,
nos ajudando mutuamente. Portanto, irmãos, precisamos sim uns dos outros. O segundo aspecto que eu quero trabalhar nesta noite é o seguinte: quem nos faz entender que precisamos um dos outros? Quem é que abre a nossa mente para que tenhamos essa compreensão de que precisamos um dos outros, que precisamos sair do individualismo, que precisamos sair do egoísmo e que nós precisamos um dos outros? Quem vai nos ajudar nesse sentido, irmãos, é justamente a ação do Espírito Santo agindo em nós, agindo de maneira poderosa em nossas vidas. Se nós que somos crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador, e se nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas, são justamente esses frutos que nós devemos oferecer. Se nós temos o fruto do Espírito, nós temos que oferecer justamente esses frutos do Espírito. Não só podemos oferecer, nós só podemos oferecer algo que temos. Se nós não temos, nós não podemos. Ninguém pode oferecer algo que não possui. E se nós não temos o costume, ou se você não tem o costume de pedir ajuda, você também não vai ter costume de querer ajudar. Se você não pratica a pedir ajuda, você vai se achar no direito de que também não deve ajudar ninguém. Você vai se achar autossuficiente. Você vai se achar autossuficiente. Portanto, amados irmãos, precisamos entender que somente por meio do Espírito Santo é que vai nos motivar, é que nos vai nos exortar, nos orientar a sermos compassivos, a sermos solidários. E precisamos entender que somente quem tem o fruto do Espírito Santo pode oferecer o fruto do Espírito a outras pessoas. E quem tem o Espírito, e quem tem o fruto do Espírito, pode oferecer a outra pessoa? O que nós que temos o Espírito Santo podemos oferecer a outras pessoas? Se os frutos do Espírito Santo estão em nós, vivo, ativo, nós podemos transmitir esse fruto a outras pessoas. E esse fruto é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O fato, irmãos, é que Paulo aqui, ele quer nos exortar nesse contexto, quer nos afirmar nesse contexto de que se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não há como andar diferente. Se vivemos no Espírito Santo, precisamos andar no Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, verso 25. Se temos o fruto do Espírito agindo em nós, propagamos então esses frutos uns para com os outros. E quem tem o fruto do Espírito operando verdadeiramente, não terá espaço no seu coração para espírito de vanglória, para espírito de soberba, para espírito de altivez. O fato, queridos, é quando o Espírito Santo de Deus está ativo em nós, nós nos tornamos o quê? Pessoas agradáveis. Pessoas agradáveis. Nós nos tornamos pessoas que têm um bom perfume. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um fato interessante que aconteceu. A minha esposa não pediu para me contar, mas eu vou contar. A última vez que eu viajei para visitar meu filho, nós fomos numa loja, e nessa loja ele foi comprar uma mercadoria. E o vendedor muito educado, e quando esse vendedor chegou perto de mim, esse homem estava com um perfume tão cheiroso,
que, assim, eu me apaixonei pelo perfume. Presta atenção, me apaixonei pelo perfume. E aí eu fiquei querendo saber o nome do perfume. Mas eu não tinha coragem de perguntar ao rapaz qual era o perfume. E eu olhei para o meu filho assim, e aí, né? Perguntei qual é o perfume desse. É doido? Eu vou perguntar, não. Aí isso aqui, nós fomos para casa. E aí eu fiquei pensando nesse perfume, Aí no dia seguinte nós fomos almoçar no shopping. E assim, coincidentemente, em frente era a loja. E quando nós estávamos lá no restaurante, o telefone do meu filho toca, era o vendedor. E eu digo, aí, agora tu pergunta, né? Ele disse, rapaz, eu vou te perguntar uma coisa aqui, que meu pai está perturbando. Como é o nome desse perfume que tu usa? E o cara me disse. E automaticamente eu fui na loja e comprei o perfume. E eu uso esse perfume até hoje. Os irmãos estão curiosos saber qual é o perfume, né? Vocês querem que eu diga? É o Million. Vocês conhecem? Já ouviram falar nesse Million? E eu comprei esse perfume e eu uso até um perfume gostoso. Então, quem tem o fruto do Espírito operando em seu coração, se torna pessoas agradáveis. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer ter comunhão com Ele. Todo mundo quer aprender algo com Ele. Quando a primeira igreja primitiva, nos primórdios da igreja, as pessoas ficavam abismadas. O que é que acontece com esses homens? Com essas pessoas que se gostam tanto, que se amam tanto? Porque ali fluía o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito deve fluir de forma com que atraia outras pessoas para si. Precisamos exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo atrai pessoas, porque essas pessoas querem saber o que Deus nos fez para que tornasse pessoas tão amáveis, tão diferentes, e as pessoas querem saber. Quando praticamos, amados irmãos, a lei do amor, quando praticamos a lei da empatia, e quando essas leis agem em nós, fazem com que nós nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Parece fácil, né? Parece fácil, mas não é. É difícil, sabemos disso. É difícil. E é justamente isso que Paulo nos exorta. Paulo nos exorta nesse sentido. Se nós lermos Romanos capítulo 12, verso 21, ele vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma luta incessante. E a cada vez mais que nós nos aproximamos e começamos a usufruir do fruto do Espírito Santo, cada vez mais nós nos tornamos o quê? Mais fortes. Cada vez mais nós nos afastamos do mal e estamos vencendo o mal. Quando o Espírito Santo age em nós, nos ensina a praticarmos coisas que agradam a Deus. E não há algo mais maravilhoso de que quando praticamos coisas que agradam a Deus. Deus se alegra o coração de Deus e, consequentemente, somos grandiosamente abençoados por Ele. O Espírito Santo, irmãos, ele nos conduz à prática das boas obras. O Espírito Santo, ele nos conduz para que tenhamos uma interação maior com Deus e fazermos tudo o que agrade a Deus. Quando o Espírito Santo age em nós, nós somos motivados e desafiados a repetir as suas ações, a repetir o que o Espírito Santo nos ensina e nos manda. O Espírito Santo é amor, longanimidade, bondade. E nós, como cristãos, precisamos praticar esses frutos maravilhosos. Quando o Espírito Santo age em nós, somos motivados a repetir suas ações e suplicar que Deus abençoe uns aos outros. Mas como podemos abençoar os nossos irmãos em Cristo? Eu lendo um livro do John MacArthur Jr., ele citou 11 virtudes que podemos ter em ajudar uns aos outros. E eu anotei aqui.
Ele diz que essas virtudes que nós podemos usar para que nós possamos ajudar uns aos outros, orientar, aconselhar uns aos outros. Nós podemos, por exemplo, ajudar uns aos outros por meio da pregação da palavra de Deus. Nós podemos ajudar uns aos outros por meio do ensino, por meio da fé, da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, da misericórdia, da exortação, da doação, da administração e da ajuda. E Paulo, amados irmãos, ele é bastante enfático quando ele fala dos dons. E Paulo diz que os dons existem para quê? Os dons existem para que o corpo de Cristo seja o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Edificados. E que nós cresçamos juntamente com a igreja. Tanto é que Paulo, escrevendo ao Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 13, ele diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. O fato, irmãos, que a pergunta inicialmente que eu fiz foi: precisamos um dos outros? Sim, com certeza, precisamos um dos outros. E o que é que nos faz compreender que não podemos viver isoladamente? O Espírito Santo de Deus. O crente, irmãos, nascido de novo, filho de Deus, não nasceu para ser individualista. Nós não nascemos para ser egoísta. O crente em Cristo Jesus precisa ficar olhando para frente. Ele não pode ficar olhando apenas para o seu próprio umbigo. O crente precisa olhar para frente, adiante, pensando nas pessoas ao seu redor, copiando o exemplo sublime de Cristo, que deu a sua própria vida em favor de seus amigos, vindo não para servir, mas não para ser servido, mas para servir. Portanto, irmãos, para a nossa conclusão, chegando já ao final de nossa meditação, aprendemos o quê? Aprendemos que precisamos um dos outros. Aprendemos que é o Espírito Santo que nos ensina a cuidar uns dos outros. Aprendemos que é o Espírito Santo que nos encoraja a andar uns com os outros, a suportar uns aos outros em amor. E se nós, como crentes, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos alcançar o sucesso em nossos relacionamentos, se queremos nos tornar pessoas melhores em nossa vida de comunidade, precisamos estar atentos. Precisamos prestar atenção no Espírito Santo de Deus agindo em nós e que nós façamos de conformidade às suas instruções. Fato, irmãos, para a nossa conclusão, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Se por acaso existe alguma deficiência em sua vida com relação a pedir ajuda ou querer ajudar alguém, tome algumas atitudes. Liste algumas atitudes que você precisa mudar com relação ao individualismo, seja na igreja, seja na família, seja na sua vizinhança. Pense no que pode melhorar para que você seja mais solidário na sua igreja, na sua família e na sua vizinhança. Pense nas pessoas
que estão carentes e que você pode ajudar, pode colaborar usando os seus dons. Converse com pessoas de sua confiança e discuta com ele o que pode mudar sua atitude e demonstrar de uma forma bem clara que o Espírito Santo age em vocês e que você também pode agir na igreja ou em qualquer outro lugar. Portanto, amados irmãos, que Deus, por meio da sua infinita misericórdia, possa estar abrindo as vossas mentes e os vossos corações para entender aquilo que Ele quer que nós entendamos. E que você, ao ouvir a mensagem, reflita, pense e possa colocar esses ensinamentos em prática. E eu tenho certeza, porque a palavra de Deus se garante que nós seremos pessoas que estaremos sempre agradando ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe.